Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Eu também vou bem, tá? E você está no meu canal, o canal do JB, Voz e Vez. Eu sou Josimar Barreto. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam ouvir sobre o que nós vamos tratar nesse vídeo. E dê lá, deixa o seu like e vamos pra frente, que atrás vem gente. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão sobre um tema. Na verdade, é sobre uma frase que eu estou usando como temática desse vídeo, que é: todo homossexual é infeliz. E a gente precisa analisar essa frase. Será que de fato todo homossexual é infeliz? E quais são os motivos que, se essa frase for de fato verdade, se ela tem algum cunho de verdade, quais são os motivos que fazem essa frase ser verdadeira, ou quais os motivos que podem fazer essa frase não ser verdadeira? Eu quero deixar claro aqui para vocês que tudo que eu for falar aqui é baseado na minha opinião, tá, pessoal? Baseado na minha opinião, na minha experiência, em vídeos que eu vi, depoimentos de pessoas que eu acompanhei, pessoas que eu conheço, próximas de mim também, que são homossexuais. E eu também, como homossexual, eu tenho uma história, eu tenho uma vida. Eu gostaria que você conhecesse da minha vida. E se você não viu ainda os nossos outros vídeos, alguns temas que eu trago, tá? Você pode ver aqui no encarte. Voltando aqui à nossa temática, né? Todo homossexual é infeliz. A gente precisa entender como é a trajetória da vida do homossexual, tá? Eu digo isso baseado na minha própria experiência. Quando a gente descobre que a gente é diferente, né? Que a gente não é igual à maioria das pessoas, que a gente tem uma orientação sexual diferente, a primeira barreira, pelo menos a minha, foi o canal de comunicação com os meus pais. Como que eu faria para falar com os meus pais, falar com minha mãe, né? Com meu pai. Ficou redundante. Porque a gente não se vê preparado para falar. Isso porque, de certa forma, a gente entende a homossexualidade como uma coisa negativa. Apesar de hoje a gente ter o homossexual com papéis positivos na nossa sociedade, por ter uma estrutura, literatura, filmes, representatividade, ainda existe um preconceito muito grande em dizer abertamente que é homossexual. Então, uma das primeiras barreiras, eu posso dizer, primeira barreira, vai ser você decepcionar os seus pais, decepcionar a expectativa dos seus pais. Porque quando você tem, né, seu pai, sua mãe, deixa eu melhorar isso, a decepção da expectativa dos seus pais. Todo pai, toda mãe nutre expectativas com seus filhos, tá? E inclusive há pais que vão mais longe. Eles sonham os seus próprios sonhos para os seus filhos. Apesar deles terem a noção de que os seus filhos terão as suas próprias vidas, suas próprias decisões, mas é natural que os pais sonhem os seus sonhos na vida dos seus filhos. Logo, todo pai, toda mãe nutre uma expectativa para que seu filho também seja heterossexual. É aquela história, se eu venho de pais heterossexuais, eu tenho a expectativa dos meus pais heterossexuais que eu também seria heterossexual. Logo eu vou crescer, vou namorar, vou constituir família, vou ter filhos e por aí vai. No dado momento que você descobre que a sua orientação sexual é outra, que você é homossexual, você vai ter que lidar com a frustração da expectativa dos seus pais. E a gente sabe que boa parte dos pais não estão preparados, não recebem isso de bom grado, eles choram, eles se entristecem, muitos choram porque sabem que os seus filhos irão sofrer por causa da sociedade, porque as pessoas não conseguem enxergar a homossexualidade com bons olhos, e outros choram porque conseguem enxergar ali suas expectativas indo de água abaixo. E tem muitos pais que não sabem lidar com isso e precisam de orientação, ser instruídos, até porque toda a nossa estrutura social é voltada para a vida heterossexual. Logo, pais heterossexuais, eles sabem como lidar com filhos heterossexuais. Filhos homossexuais, os pais não sabem lidar, até porque boa parte dos filhos que são homossexuais, eles não chegam para conversar com seus pais. Até demora um pouco para que você rompa
para que você amadureça. E se você for uma pessoa que ainda não tem uma opinião formada sobre a sua homossexualidade, sobre quem realmente você é, você se torna uma pessoa ainda mais vulnerável. Então, tem o lance aí da expectativa dos pais. Muitos pais ficam tristes. Então, existem homossexuais que ficam entre a cruz e a espada, porque ele sabe que vai entristecer os seus pais. E ele não quer entristecer os seus pais. Logo, se ele vai entristecer os pais, ele fica triste por conta disso. Outra coisa, ele vai entristecer os amigos, ele tem medo de perder amizades. Tem determinadas amizades que ele não, que essas pessoas, poxa, se dentro da própria casa dele, ele não tiver um amparo, ele não tem um apoio, as pessoas não sabem lidar com isso, quanto mais as pessoas que estão de fora. Existem pessoas de fora também que não sabem lidar com isso. Então logo você vai perder amizade, você vai perder pessoas. Eu perdi amizades, pessoas se afastaram de mim pelo fato de eu ter me assumido homossexual. Então isso é uma outra coisa que entristece. Se você é uma pessoa dada a muitos amigos, se você é uma pessoa muito social, que tem amigos, colegas, digamos assim, né? Porque aí, se a gente for falar de amigos, aí a gente entra no outro tema. Mas vamos usar o termo colega. Se você é uma pessoa muito popular, tem vários colegas, você sente medo de perder essa sua popularidade. Então, isso também te entristece. Então você começa a colocar na balança, né? Poxa, eu vou entristecer meus pais, eu vou entristecer meus amigos, isso não é bem visto socialmente. Então logo eu tenho elementos que contribuem para a minha infelicidade. Então eu começo a olhar para mim e eu digo assim, nossa, isso aqui é uma coisa ruim, ser homossexual é ruim, porque eu vou entristecer meus pais, eu vou causar problemas, isso é um problema para mim. Então, se você enxergar a homossexualidade como um problema, como algo que está trazendo problema para você, porque é por isso que muitos homossexuais, eles demoram a assumir-se gays. Boa parte só se assume quando se apaixonam por alguém e vivem um romance bonito e conseguem enxergar a vida com uma outra lente, com outro olhar, porque o que eu percebo é que boa parte de homossexuais que rejeitam a vida homossexual, as motivações sempre são essas. A motivação é rejeição e também de cunho religioso. Muitos homossexuais que chegam e começam a falar contra a homossexualidade vêm de homossexuais que estão sendo influenciados por igrejas, por religiões, tá? E eles também são motivados por decepções, né? Eles começam, como eu posso tirar-me como exemplo, dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, eu esperava encontrar uma pessoa e viver um romance, ser uma pessoa boa, ninguém precisava saber da minha vida e eu queria encontrar alguém para namorar e viver feliz para sempre. Então eu fui frustrado, porque quando eu comecei a entrar realmente no mundo gay, ainda que de forma disfarçada, né, que ninguém ainda sabia, eu me deparei com pessoas voltadas somente para a promiscuidade. As minhas primeiras experiências com a homossexualidade, ela confirmava a questão da promiscuidade. Então, primeiro eu fui por caminhos errados, eu fui por caminhos que não eram os melhores dos caminhos, né? Você entra em sites de bate-papo, você vai em aplicativos de namoro, e só que na verdade as pessoas não querem namoro porque elas também, boa parte delas são homens casados com mulheres, boa parte delas são pessoas que estão em conflito, que não se resolveram ainda com as suas famílias, e outra parte, são assumidas, mas não querem relacionamento sério, elas querem viver uma vida sexual ativa, mas não buscam relacionamento. Então eu que estava procurando um relacionamento, eu me frustrei, tá? Fiquei totalmente frustrado. Mas eu já tinha ciência de quem eu era. Eu sabia que eu não podia mudar a minha essência, né? Então eu entendi que eu era homossexual da mesma forma como tem pessoas que nascem heterossexuais ou se tornam heterossexuais. Eu nasci e me tornei homossexual e comecei a enxergar isso de forma natural. E as motivações religiosas, elas não foram fortes o suficientes para que mudasse esse meu curso, esse meu trajeto. Aí é um tema para um outro vídeo, quando eu vou falar
onde eu posso falar da minha relação com a Bíblia, a minha relação com Jesus, as experiências que eu tive e por que hoje eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira de que gays podem ser, sim, cristãos. Aí é um outro papo. Então, voltando ao nosso texto, ao nosso tema original, eu quero dizer para vocês que o homossexual, devido a todas essas etapas que ele passa, que ele tem que romper, porque ainda existe um outro agravante, um outro fator que não nos favorece, que é a questão do Brasil ser um país muito religioso, a religião cristã, ela predomina e a esmagadora maioria das igrejas pregam a homossexualidade como uma coisa nociva e como uma coisa negativa. Se você é homossexual, você está desagradando a Deus, você é réu do inferno. E se você tem seus pais que são da igreja, geralmente os lares cristãos são os mais difíceis de acolher o homossexual, porque não por mal, tá, gente? Eu não quero usar esse termo que eles fazem por mal, mas é pelo fato de que eles acreditam que os seus filhos estão condenados ao inferno. Então eles vão fazer de tudo para que seus filhos saiam da homossexualidade e que se voltem para o Deus hétero, porque o Deus cristão, da maioria dos cristãos, é um Deus que escolheu a heterossexualidade, né? Apesar da gente ver aí o planeta diverso, o mundo diverso, mas com a questão da sexualidade em humanos, Deus escolheu a heterossexualidade para que as pessoas morem para o céu. Ou seja, um dos requisitos para que você seja salvo, você precisa ser heterossexual. Se você não for heterossexual, você provavelmente não vai para o céu, tá? Então, essa frase, todo homossexual, ele não é feliz, né? Nenhum homossexual é feliz. Ela tem duas partes, né? Existe uma parte que faz sentido, porém eu gosto muito de uma frase que diz assim, que toda generalização ela é burra, tá? Então, nem todo homossexual entende a homossexualidade como um problema, entende a homossexualidade como um fator ruim na sua vida. É claro que no momento que cai a ficha, dependendo do lar que você veio, da educação que você teve, fechada, conservadora, religiosa, você vai se sentir mal. Você tem paz com você mesmo e você começa a passar tranquilidade para os seus familiares, para a sua família, você é uma pessoa de respeito, você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa de caráter, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que realmente a questão da sua orientação sexual não faz a mínima diferença da pessoa que você é. Então tem uma parte que faz sentido essa frase, quando eu tenho homossexuais que não lidam bem com a homossexualidade, eles acreditam que a homossexualidade é um pecado mortal, é uma abominação, eles são entristecidos porque eles têm seu pai, sua mãe, sua família toda entristecida, enxergam ele como uma vergonha da família, e se ele se enxerga também como vergonha da família, logo ele não vai conseguir ser feliz, porque ele depende das pessoas. Agora, quando você tem um homossexual que ele honra os seus pais, não é que ele despreze o sentimento dos pais, mas ele entende que ele tem a vida dele, que ele precisa e que ele entendeu, ele está em paz consigo mesmo. Então ele começa a apregoar para a sua família que ele é uma bênção, que ele é uma pessoa de bem, que ele é uma pessoa honesta, que ele tem caráter, que o fato da sua orientação sexual não vai de nenhuma forma envergonhar os seus pais. Então, esse homossexual ele é capaz de sentir-se feliz, tá? É claro que a nossa luta pelos nossos direitos, pelo nosso lugar na sociedade, ela continua, a gente avançou bastante, mas ainda existe. Porém, a gente tem esses fatores ainda que lutam contra a gente, né? O fator da religião que pesa bastante, eu acho que seria o principal, né, que pesa, porque a religião é que chega para você e diz que você é um erro, a religião que chega para você e diz que você vai para o inferno, que você não pode ter comunhão com Deus pelo fato de você ser um homossexual. Então isso pesa muito contra nós que somos homossexuais. Então, para terminar o vídeo, eu quero dizer que a frase sim, ela faz sentido, porém ela não é uma frase verdadeira, porque ela traz a generalização. Todo homossexual é infeliz ou não é feliz. Eu mostrei para vocês os fatores, né, segundo a minha opinião e a minha vivência, que faz com que o homossexual se torne feliz, tá? E
coloquei o outro lado. Então, nem todo homossexual é infeliz. Agora você me pergunta, Josimar, você é um homossexual feliz? Cara, eu me considero um homossexual parcialmente feliz, tá? Eu sou feliz com a minha mãe, eu sou feliz com a minha família, eu sou feliz com os amigos que realmente estão comigo. Porém, para que a minha felicidade seja completa, a gente precisa conquistar mais espaço, não de forma arbitrária, né? Mas o nosso espaço precisa crescer mais entre as pessoas e que as pessoas conheçam mais sobre nós, que as pessoas conheçam mais sobre gays que são cristãos e que o respeito prevaleça de ambos os lados, né? Tanto do lado dos LGBTQIA+, como das pessoas que não são homossexuais, não são LGBTs. Então, tá aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa aí se eu me equivoquei em alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, se eu me expressei mal, mas essa aqui é a minha opinião. Espero que você tenha gostado e que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.